Senhor presidente, quero cumprimentar os deputados e deputadas, a todos que nos visitam nesta sessão de terça-feira, cumprimentar a todos que acompanham também pelos meios de comunicação esta sessão. Em Brasília, desde ontem, caravanas de todos os estados, e o Paraná está lá, com várias lideranças de várias categorias, uma caravana grande da APP Sindicato de Professores e Funcionários de Escola do Estado, hoje fazendo pressão no Congresso Nacional, solicitando mudanças no projeto de lei 257, que tramita na Câmara e depois, se aprovado na Câmara, vai para o Senado. Está em regime de urgência. Também, em regime de urgência, está uma PEC, que é 241, que modifica a Constituição brasileira. Esses dois projetos não podem, evidentemente, serem aprovados com a redação original. Pior, o 257, sua redação original, já foi alterada por um substitutivo, que tornou o mais cruel do que na sua versão original. E há uma emenda de número 119, apresentada pelo deputado Afonso Florense, que é o líder do PT na Câmara, evidentemente apoiado por vários deputados de vários partidos, não só do PT. Porque esse projeto 257, ele prejudica os serviços públicos, se for aprovado como quer o governo. Prejudica os servidores públicos, de todos os poderes, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, do Ministério Público. Não ficará um servidor, federal, estadual ou municipal, sem prejuízo. Nós, evidentemente, queremos que o governo federal renegocie as dívidas dos estados, as dívidas dos municípios, que faça justiça, porque o juro praticado contra estados e municípios não pode perdurar. É verdade que os estados e municípios já pagaram suas dívidas várias vezes e ainda estão devendo. Então é preciso, sim, renegociar. O que não pode, nessa renegociação, penalizar os serviços públicos, como segurança, como saúde, como educação, como assistência social, penalizar os serviços públicos e penalizar os servidores públicos, atacando a carreira dos servidores, atacando o salário. Servidor público não tem lucro, ele tem salário. E na maioria das vezes o salário pequeno, tem dificuldade, por isso muitos servidores recorrem a empréstimo muitas vezes consignado, empréstimos caros, junto a bancos, junto a financiadoras. Então os servidores estão mobilizados, precisa do apoio de toda a sociedade, porque se nós permitirmos que os servidores e os serviços públicos sejam atacados, a maioria da população será afetada. Porque mais de 80% da nossa população brasileira e paranaense depende dos serviços públicos, ofertados pelos municípios, pelos estados. Então, mais de 80% da nossa população é usuária dos serviços públicos. Portanto, quando
congelar o investimento público, não permitindo por 20 anos que tenha aumento real, quando a nossa população cresce a cada ano, é bom lembrar que em janeiro de 2003, quando o presidente Lula tomou posse, éramos 179 milhões de brasileiros. Neste momento, já ultrapassamos a 209 milhões de brasileiros. 13 anos depois, aumentamos em mais de 40 milhões a nossa população. A nossa população cresce a cada ano. 3 milhões de jovens se apresentam a cada ano, buscando escolas, universidades, buscando vaga para trabalhar. São milhões de brasileiros que nascem e supera o número de brasileiros que morrem por ano. Então a nossa população cresce. Como que eu vou limitar o investimento público em educação, em saúde, em segurança, quando a população cresce? Evidentemente, que se a população cresce, eu preciso contratar mais professores, mais médicos, mais servidores públicos para a saúde, mais servidores públicos para a educação, mais servidores públicos para a segurança pública. E eu preciso colocar mais recursos nos serviços públicos. O que precisa ser contido é essa dívida que o governo federal, inclusive, assumiu de empresários no passado. Migrou tudo para a conta do governo. E aí nós temos que pegar 40% da arrecadação mensal de impostos para 12 grandes bancos, que são credores do Brasil. E isso está errado. É importante dizer que essa dívida já foi paga muitas vezes e precisa ser revista. Assim como tem que rever a dívida que os estados e municípios têm com o governo federal, é preciso rever essa dívida que o governo federal assume. Muitas dívidas estas da iniciativa privada e que eleva a cada ano, que já consome praticamente metade dos impostos que se arrecada todo mês e todo ano, precisa ser revisto. Porque, do contrário, se fará cortes naquilo que é essencial para garantir o lucro altíssimo de grandes bancos. Então está, nesse momento, se travando uma luta entre rentistas, entre banqueiros e quem produz. E temos que trabalhar para que quem defende a produção e quem produz seja protegido. E que os bancos que travam essa luta insana em muitos lugares, já substituíram os governos em muitos países, e aqui trabalham também para isso, porque querem colocar em prática o seu plano. Por isso, temos que nos posicionarmos contra esse projeto 257, na forma como ele foi encaminhado e quer o governo que seja aprovado. Temos que nos posicionarmos contra a PEC 241 apresentada pelo governo federal,
que muda a Constituição para reduzir a oferta de serviços públicos e atacar, ferir de morte a carreira e o salário dos servidores públicos do nosso país. Também tem outras reformas em curso. A reforma trabalhista propõe acabar com vários direitos. Pretende o governo, inclusive, elevar a carga horária semanal de trabalho, que já é grande, que é 44 horas por semana. Pretende o governo ampliar. Evidentemente que ao ampliar a carga horária de trabalho, vai gerar desemprego, porque menos trabalhadores darão conta de produzir mais. Vai gerar desemprego. Também no momento em que for aprovada a reforma da Previdência, no formato que o governo federal está apresentando, e que hoje pude ler nos jornais, inclusive na Gazeta do Povo, que o governo pretende retardar as aposentadorias, elevando para 65 anos a idade mínima para homens no Brasil, e para 62 a idade mínima para as mulheres. E que para a transição está propondo 50 anos de idade para homens e mulheres. Até 50 anos, vai para a nova regra. Com 51 anos ou mais, irão para a nova regra. E aí tem transição. Uma transição também que puxa imediatamente para 56 anos, vírgula alguma coisa. E a cada ano que passar da data da publicação da nova regra, aumenta pelo menos em 3 meses o tempo para aposentar, que é um pedágio entre 40% e 50% ao tempo que falta para aposentar, se o brasileiro ou a brasileira tiver menos que 51 anos de idade. E aquele que tem 51 já vai ter prejuízo. E aquele que tem 50? E aquela mulher brasileira que tem 50? Aí a proposta é ir para a nova regra. A mulher para 62 anos de idade e o homem para 65. Mas estão propondo que não é só a idade, é o tempo de contribuição também. E aí estão pensando na fórmula 105, revogar a 85/95 e a fórmula 105 e gradativamente unificar lá no futuro para homens e mulheres, somando idade com tempo de contribuição, tem que fechar a fórmula 105. Então não vai bastar ter 65 anos um homem trabalhador brasileiro para conquistar a aposentadoria. Não vai bastar uma mulher brasileira ter 62 anos de idade. Isso não permite ela aposentar imediatamente com 62 anos. Vai ter que completar a chamada fórmula 105. Então é muito perverso. Os analistas que estão dando depoimento, entendidos em previdência, estão dizendo, se for aprovado no formato que o governo federal está propondo, teremos as regras mais duras de previdência do mundo. Vamos superar todos os países que têm previdência para o seu povo. Então, portanto, os servidores que estão mobilizados hoje em Brasília não podem ficar sozinhos. A população brasileira precisa se somar a esses servidores, contrariando essas reformas, porque essas reformas, elas não são para melhorar a vida do povo brasileiro. Como eu falava aqui, se você aumentar a jornada de trabalho, gera desemprego. Se você retardar a aposentadoria, os jovens terão que esperar mais tempo para o adulto se aposentar. E se chegam 3 milhões... Minuto para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente. Se chegam 3 milhões de jovens todo ano no mercado de trabalho, vão ter que esperar mais tempo
10, 15 anos a mais para vagar com a aposentadoria do adulto este espaço para trabalhar. Então seremos muito mais brasileiros desempregados. E isso atende a um princípio de ter um exército de reserva para pressionar quem está trabalhando, para quem está trabalhando aceitar trabalhar em troca apenas da comida. Isso para gerar lucro maior para poucos e tornar competitivo o produto das empresas que produzirem no Brasil, lá no mercado internacional. Querem ganhar, por exemplo, competitividade da China, da Índia, da África do Sul, da Rússia. Então, querem Conclua, deputado, por favor. tirar o sangue dos brasileiros e das brasileiras. Por isso, Conclua, deputado, por favor. por isso, senhor presidente, tem a nossa posição contrária. E eu convido a todos e a todas aqui a se posicionar também contra essas reformas que matam o nosso povo.